Plantão urgente, torcedor rubro-negro. Flamengo acerta praticamente contratação de Lucas Paquetá, que já deve contar com o jogador na Supercopa do Brasil. Vamos falar sobre isso. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, porque tem muita coisa pra gente conversar, inclusive dessa derrota do Flamengo. Então toca aí, tocou, então vamos às notícias do Flamengo. Que isso, Pedrão? Cadê a empolgação? Não, tô puto, entendeu? Tô chateado aí com essa derrota do Flamengo, mas nós temos que entender também que não é o fundo do poço. Que a torcida do Flamengo é assim. Perdeu ali, acabou. Aí, agora acabou. Agora acabou, o Flamengo perdeu, já era temporada. Não é assim que a banda toca também. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui. A grande pedra no sapato do Flamengo, entre os clássicos, Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, é o Flamengo e Fluminense. Só que isso não significa, isso é mentira, que o Flamengo é freguês do Fluminense desde a sua reconstrução financeira e coisa e tal. Desses adversários, o Fluminense é o que impõe a maior resistência e o que impõe o maior número de derrotas ao Flamengo. Só que, pelo Flamengo subjugar o Vasco da forma que subjuga, ganha quase todos os jogos do Vasco. O Botafogo, de vez em nunca, tá ali ganhando do Flamengo. Não é um confronto equilibrado. O Flamengo ganha quase tudo do Botafogo, por mais que tenha perdido no ano de 2024, tomou até goleada e coisa e tal, lá com o doping financeiro do Botafogo, que contratou jogador e não pagou ninguém. Mas enfim. Mas também é subjugado pelo Flamengo e Botafogo. O Fluminense não. Com o Fluminense é mais difícil. Só que se você pegar o recorte, por exemplo, desde 2019, são 41 clássicos entre Flamengo e Fluminense, com 14 vitórias do Fluminense, 11 empates e 16 vitórias do Flamengo. Então o Flamengo tem mais vitórias que o Fluminense. Em contrapartida, você pega os últimos 35 jogos Flamengo e Vasco, o Flamengo tem 20 vitórias, 13 empates e 2 vitórias do Vasco. 2 vitórias do Vasco. O Flamengo, ele subjuga o Vasco. Então, acho que acaba causando uma distorção. Porque o pessoal acha, não, tem que subjugar todo mundo. E esse aqui o Flamengo não ganha sempre. Então, o Flamengo é freguês. Não é que o Flamengo é freguês. É um confronto equilibrado. É um confronto equilibrado. E pro jogo de ontem, meus amigos, eu tenho, ó... Ah, tá passando pano. Calma, antes de você comentar a abobrinha aí, e pode comentar, não tem problema nenhum, a gente vai debater aqui amigavelmente, eu não vou chegar bloqueando, deixa que seja com respeito. Mas tem alguns pontos para a gente debater sobre esse jogo de ontem. Primeiro ponto, aí é pro cara que tá me chamando de passador de pano. Planejamento, que tem um cara que me chama de passador de pano e tem um cara que fala que eu tô chorando. A pessoa não entende, olha só, gente. Não tem como, isso aqui não é teste de gravidez. Para eu falar para vocês, ó, tá grávida. E não tá grávida. Futebol é subjetivo. Não existe é isso aqui, aí bota dentro de uma caixa quadrada e acabou. Isso não existe no futebol. Tem várias nuances, tem um contexto. E na minha avaliação, o planejamento da diretoria do Flamengo para esse início de campeonato carioca foi errado.
foi ruim. Por quê? Porque o Sub-20 não correspondeu às expectativas. Aliás, além de não corresponder às expectativas, ele não foi capaz sequer de ganhar um jogo. A Portuguesa, que é um dos piores times do campeonato carioca, está perdendo aí para todo mundo, só tem um ponto no campeonato. Sabe qual é esse ponto que a Portuguesa tem no campeonato? Foi do empate contra o Flamengo. E que dava para o Flamengo ganhar. Porque o Alacian perdeu 2 gols, aí depois vai e joga com o Bangu. Aí perde no Bangu, aí vai e joga a Volta Redonda. Perde a Volta Redonda, então o planejamento foi ruim. Ah, mas o que seria que queria que fizesse, Pedro? Os caras entraram de férias dia 18, você vai fazer... Meu amigo, pega meia dúzia de jogador. É só uma sugestão. Agora a vaca já foi pro brejo, não adianta mais. Ô, Everton Araújo, pô, meu filho, olha só. Eu vou precisar que você se represente antes dos outros, porque eu vou ter que te incorporar ali nos garotos da base para dar uma encorpada nesse time aí, entendeu? Pro Flamengo, pelo menos... pontuar, ganha uma aqui, empata outra ali. Se tivesse vencido a Portuguesa, empatado com o Bangu, já estava numa situação mais tranquila no Campeonato Carioca. E quando eu digo em situação tranquila no Campeonato Carioca, eu não estou querendo dizer que o Flamengo tem que ganhar o Carioca de qualquer maneira. Não. Dane-se o Campeonato Carioca. Dane-se o Campeonato Carioca. Evidentemente, quando a gente joga um clássico, quando a gente joga um campeonato, a gente quer ganhar, mas se não ganhar, meu amigo, que se exploda, para não falar um palavrão aqui. Campeonato Carioca não enche barriga do Flamengo. Campeonato Carioca só serve para criar crise no Flamengo, porque se você não ganha, é uma porcaria. Vai todo mundo falar, vai criticar. E se você ganha, vai ter aquela comemoração. Mas, se em paralelo a isso, na temporada não vem pelo menos um brasileiro, ou então pelo menos uma Libertadores, a temporada foi um fracasso. E se vem posteriormente uma Copa do Brasil, a temporada foi ok. Ok. Nota 6. Nota 6, média 6, passou de ano, mediano. O que enche barriga do Flamengo hoje é Brasileiro e Libertadores. Ponto. Mas o planejamento foi errado por quê? Porque agora o Flamengo vai ter que jogar essa porcaria desse quadrangular. Por mim, se passa do Carioca e vai pegar tá nas quartas de final, se o Felipe quisesse botar a base, que se bote a base. Eu não tô nem aí, velho. E outra coisa, a Ferg, a maior vencedora disso tudo é a Ferg, porque ela foi maliciosa e ela se deu bem. O plano da Ferg, o plano da Globo deu certo. Porque qual que era o plano deles? Olha, a gente tem que dar um jeito que os clubes coloquem sua força máxima o mais rápido possível. E aí eles abriram 2 frentes. Uma, se a partir da 3ª rodada não colocar o principal, perde dinheiro. Perde cota de televisão e com um artigo porco escrito lá no regulamento, né? O artigo 43, que diz que se não colocar os jogadores principais sem justo motivo, o time vai perder dinheiro. Se não colocar o time principal, o time vai perder dinheiro. Quem é o time principal? E o que entra na categoria de justo motivo? Será que o Felipe, no intuito da preservação física dos jogadores, não tem um justo motivo? Mas ok, eles colocaram isso. Mas além de colocar isso no regulamento, eles colocam essa porcaria desse quadrangular, porque antigamente era um grupo, todo mundo contra todo mundo, o último colocado é rebaixado. Fosse esse o regulamento ainda, o Flamengo certamente estaria desclassificado,
não iria avançar para a próxima fase, mas também não ia ser rebaixado e nem teria que jogar esse tal desse quadrangular da morte aí que o pessoal tá falando. Então, o plano deles deu certo. O Flamengo teve que, às pressas, colocar o principal para tentar corrigir o planejamento, que foi uma porcaria no início, foi soberbo. E no final das contas, o Flamengo botou o titular e vai ter que botar de novo nesse quadrangular aí, ou então fazer um mistão, botando reserva e coisa e tal. A não ser que aconteça uma combinação louca de resultado. Agora vamos pro jogo. O jogo do Flamengo, principalmente defensivamente, foi uma porcaria. A atuação do Emerson Royal foi ruim. E aí cai no que eu disse lá no jogo contra o Vasco. Ó, foi bem contra o Vasco. Parabéns. Mas teremos adversários mais desafiadores e eu quero ver mais do Emerson Royal. Teve um adversário mais desafiador, que foi o Fluminense, e ele foi mal. Agora, pra mim, o pior em campo, e eu não tô... Ah, Pedrão, mas ele tem crédito. Eu não tô nem aí. O pior em campo chama-se Léo Ortiz, porque ele entregou a paçoca, entregou o ouro no pé do jogador do Fluminense. E pra mim aquilo ali é retrato de uma autoconfiança excessiva, de uma soberba de que, não, ele é o camisa 10 da zaga, concordo, ele é o camisa 10 da zaga, ele joga pra caramba, mas tem certos momentos, bicho, que você não pode, a tua confiança não pode te trair, velho. E a confiança dele traiu ele. E ele foi tentar dar aquele passe, e aí o Fluminense, o Flamengo tá desorganizado, o Fluminense é uma excelente equipe quando se diz respeito a contra-ataque, porque o Zubeldia trabalha muito em cima disso. O Zubeldia, não diria nem contra-ataque, ele se baseia em aproveitar o erro do adversário e montar uma defesa muito bem montada, que foi montada e o Flamengo não conseguiu furar. Ah, mas fez o gol, Pedrão. Gol randômico, fruto da aleatoriedade. O Flamengo não criou nada. Teve lá um chute do Cebolinha de fora da área, até foi um belo chute. O Fábio fez a defesa. O Alan também foi terrível no jogo de ontem. Mas, para mim, a defesa do Flamengo foi responsável pela derrota ontem. A defesa que foi tão bem no ano passado. Mas também não posso aqui bater o martelo e dizer que vai ser uma porcaria esse ano, porque falta muita coisa, tem muita água. A temporada é longa, meus amigos. Pô, mas o Tricolor tá me zoando, Pedrão. Faz parte. O Abel não falou lá no 90 minutos no Allianz é longo, e aí ficou famoso, mas depois ele se ferrou, porque perdeu o Flamengo em Lima, mas passou naquela oportunidade. Então eu vou falar aqui. A temporada é longa. Tá? Não é pra... Você percebe que eu fiz um apanhado de crítica ao Flamengo, critiquei esse campeonato que é uma porcaria que é o Carioca, e pontuei a situação da Ferge, e falei da atuação do Flamengo, e falei em relação ao planejamento que foi errado. Vai ter alguns que vai dizer que eu tô passando pano, outros vão dizer que eu tô chorando. Só que, gente, análise, a gente não pode... Essa coisa ou tá muito bom ou tá um lixo. Eu discordo desse tipo de análise, tá? E aí, o Cebolinha, autor do gol do Flamengo ontem, que entrou bem no jogo, inclusive, e o Everton Araújo, para mim, foi um dos melhores do Flamengo também ontem, comentou, derrota difícil até pela situação do campeonato, fizemos um bom jogo contra o Vasco, mas não conseguimos implantar isso. Justamente. Não era o melhor do mundo contra o Vasco, mas também não é o pior do mundo contra o Fluminense. O Ayrton Lucas não está jogando, agora saiu a informação, porque ele teve uma pubalgia, ele está se tratando dessa pubalgia,
O Andrew, gostei do Andrew. Seguro, defendeu bolas ali, porra, tava molhado, né? Deu uma paçocadinha ali, teve um lance ali na saída de bola ali, né? Que ele acabou, mas enfim. Fez um bom jogo, não teve culpa de nada na derrota do Flamengo. Porra, um gol, o cara sai cara a cara, chuta, tem uma bela finalização. E no outro gol, porra, o Royal, porra. Ah, Pedrão, mas foi sem querer. Foi, pô, mas sempre o Royal. Sempre, né? Fica realmente complicado. E o Felipe aprovou a estreia do André e disse: uma estreia difícil, num Fla-Flu, gostei bastante do jogo dele, muita coragem para jogar, muita qualidade, às vezes até excessiva. Aí é o que eu tô falando daquela paçocada lá que ele deu, mas ok, não vou aqui. Foi boa a atuação dele. Mas o principal tá aí, a coragem e a qualidade, o resto a gente ajusta, disse o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que precedentemente a partida de ontem, a partir de ontem contra o Fluminense, ele falou sobre Lucas Paquetá e disse: ainda não é jogador do Flamengo, ele é jogador do West Ham. Até o momento que me falaram o contrário, ele continua sendo jogador do West Ham, então o meu respeito é máximo. Ó, segundo o Rodrigo Matos, o West Ham avisou o Boto nas primeiras horas de ontem, do domingo, que o clube irá liberar o Paquetá de imediato, pois já havia fechado um substituto. A expectativa do anúncio da oficialização da contratação do Paquetá é hoje. É hoje. Nessa segunda-feira. Negócio esse fechado em 41 milhões e 250 mil euros. Se você botar os 18% de imposto inglês que tem aí em cima, vai passar dos 50 milhões de euros. O clima é de muito otimismo para iniciar a troca de documentos o quanto antes, o mais rápido possível. O Paquetá nunca esteve tão próximo de retornar ao Flamengo. Ontem, o próprio presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, que não costuma comentar negociações, falou: eu não falo sobre negociações, mas o que eu posso dizer é que estamos próximos. Hoje, a diferença é a forma de pagamento. O Flamengo tem palavra e cumpre com tudo que combina, disse o Luiz Eduardo Batista, o BAP, o Alexandre, jogador do Flamengo, companheiro de Lucas Paquetá de seleção brasileira. Após o jogo, demonstrou uma enorme ansiedade para contar com o companheiro e disse: a expectativa é grande, se der certo o meia é bem recebido, o meia vai agregar muito. O Flamengo está sempre de portas abertas para Lucas Paquetá, disse o Alexandro, meus amigos, lá na zona mista pós-jogo em relação à contratação de Lucas Paquetá. A situação do Flamengo no que se diz respeito ao Campeonato Carioca tá muito difícil, vai depender de outros resultados e vai ter que meter uma sonora goleada no Sampaio Corrêa, que aliás é a partida posterior ao jogo contra o Corinthians, né? A transferência de Paquetá também, segundo um portal inglês que cobre o dia a dia do West Ham, o Ex-Ru Employee, traz que a transferência deve ser concluída realmente nesta segunda-feira e existe um otimismo muito grande, até mesmo para que Lucas Paquetá esteja à disposição para jogar contra o Corinthians. No dia 1º, no domingo que vem, Flamengo e Corinthians, Lucas Paquetá com uma chance muito grande de jogar essa partida. Então, praticamente acertaram a contratação do Paquetá. E a gente, em breve, traz mais informações, mas muito bem encaminhada aí, inclusive já para jogar contra o Corinthians. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.